Saudações, hoje é 11 de outubro de 2022. Desculpem o período que o canal ficou sem vídeos aí, é que eu estava me concentrando nesse último vídeo aí sobre suspense, terror e horror, até um pouco para me afastar dessas reflexões, desse dramático suspense desse período eleitoral, com as perspectivas terríveis que nós temos pela frente e o horror que foi, por exemplo, o resultado eleitoral para o nosso Senado. E também fiquei esperando sair algumas novidades, como por exemplo a manifestação das Forças Armadas a respeito do processo eleitoral, e acabou que não saiu nada. Bom, mas eu vou retomar alguns elementos que eu desenvolvi antes, especialmente no meu vídeo imediatamente publicado após o resultado do primeiro turno, né? Sobre as reações imediatas, em especial sobre aquela questão lá da boa notícia que teria para colocar. Mas antes eu queria levantar, antes de tudo, alguns números que eu acho que ninguém está prestando muita atenção, mas que eles ajudam a esclarecer um pouco o desenvolvimento do eleitorado, em especial a evolução dele em relação à eleição de 2018 e a atual. Por isso eu consultei, eu mesmo compilei alguns números, fiz alguns cálculos, e esses números podem ser facilmente encontrados no próprio site do TSE, mas eles são mais fáceis de serem visualizados na Wikipedia, que puxa os dados diretamente do TSE. Você pode conferir, porque na Wikipedia você navega de uma eleição para outra, assim, já tendo acesso direto aos números e as informações, fica mais fácil de você contabilizar as coisas. E eu queria, antes de tudo, mostrar estes números comparativos aqui, focando no desempenho eleitoral de Bolsonaro, comparando as eleições de 2022 e de 2018, evidentemente apenas o primeiro turno. Então vamos fazer uma comparação simplesmente numérica, atentando para o fato de que sim, os números têm que ser lidos, eles têm que ser mostrados, tem que ser pensados sempre para você ter um ponto objetivo, alguma coisa no qual você se ancorar, além dos discursos, das narrativas, das concepções ideológicas, das visões de mundo. Vamos aos números. E nesse caso, é uma situação tal onde os números são extremamente confiáveis. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é comparar essa tabelinha aqui, onde nós temos os eleitores aptos, o eleitorado brasileiro inteiro. Infelizmente nós não temos o dado da população, porque nós estamos um censo defasado, né, que teria que ter sido feito em 2020, mas teve a pandemia e teve também problemas aí relacionados à administração. Então a gente está com um censo defasado, que é um problema que tem sido levantado recorrentemente. Mas, apesar disso, nós temos a quantidade de eleitores aptos a votar, e esse número é exato. O TSE sabe disso, então não tem erro. Em 2018, nós tínhamos 147.306.295 eleitores. E agora, em 2022, nós temos 156 milhões. Nós temos uma diferença de 9.147.000 e tantos de uma eleição para outra. Ou seja, evidentemente, o colégio eleitoral cresceu. A maior parte deles são pessoas que chegaram à idade de votar, mas aqueles também que por algum motivo não estavam com título. Então, nós temos aí essa amostragem eleitoral, um dos maiores colégios eleitorais do mundo. Lembrando que o Brasil é a sexta maior população do mundo, sendo que China, Índia e Paquistão, eles não têm eleições diretas para presidente. Então os colégios eleitorais maiores que o Brasil, com eleições diretas para presidente, são Estados Unidos, Indonésia e Nigéria. O sistema eleitoral dos Estados Unidos é um lixo, não vale nem a pena ser comentado. Mas apenas para apontar que é fortemente defensável, realmente acho que dos grandes países de termos populacionais, o Brasil tem o melhor sistema eleitoral do mundo. Simples assim. Mas então vamos lá, desses eleitores aptos aqui, quantos eleitores efetivamente compareceram para votar? Então nós temos aqui estes números. Veja só, em 2018, 117 milhões e tantos, que corresponde a 79,67% do eleitorado apto efetivamente compareceu para votar. Nas eleições atuais, foram 123 milhões, o que corresponde a 79,04%. Ou seja, o índice de abstenção de eleitores presentes hoje foi um pouquinho menor. Muita gente achava que ia ser muito menor. Eu achava que ia ser um pouquinho maior, e foi um pouquinho menor. A abstenção cresceu, mas cresceu pouco. Só uma correção. Eu peguei esses dados aqui já tem alguns dias, e recentemente o TSE fez uma alteração nesse número aqui, uma nova contabilização.
Então esse número aqui está um pouquinho diferente, mas ele variou de 0,4 para 0,8, 0,9, uma coisa assim desprezível. Tem algumas flutuações desses dados com relação a esses dados da eleição mais recente, mas essas variações vão se dar depois da vírgula, que é coisa muito ínfima, não relevante. Então, assim, só para comparar que o grau de abstenção aumentou, mas aumentou pouco, ou seja, menos eleitores compareceram, mas foi uma diferença muito pequena. Como você pode observar, então, nós tivemos uma diferença de eleitores presentes de 6 milhões, ou seja, nós tivemos 6 milhões e 311 mil eleitores a mais comparecendo às urnas do que na eleição passada. Ou seja, nós tivemos 9 milhões de eleitores aptos, mas compareceram um total de 6 milhões e 300 a mais. Então vamos passar para a comparação com relação aos votos válidos, que é a coisa assim que de fato mais interessa, né? Em primeiro lugar, vamos comparando aqui os votos válidos com os eleitores presentes, né? Desses eleitores que compareceram em 2018, 91,21%, ou seja, 107 milhões, deram votos efetivamente válidos, ou seja, não anularam nem votaram em branco. Agora, em 2022, note que houve um crescimento dos votos válidos, foi 95,59%, ou seja, apesar de ter havido um pequeno aumento na abstenção, houve, por outro lado, um aumento no engajamento dos eleitores que compareceram. Ou seja, o pessoal se envolveu mais com o processo eleitoral, comparecendo, mas não votando nem nulo nem branco. Lembrando que a diferença entre votos nulos e brancos hoje, na prática, é nenhuma. Agora, simbolicamente, eles representam, o voto nulo representa a ideia de que você não está satisfeito com nenhuma daquelas opções. E o voto em branco representa a ideia de que você tanto faz, todas aquelas opções tanto fazem para você. Baseado nesse princípio, antigamente, isso ainda na Constituição passada, os votos nulos não eram computados de forma nenhuma, mas os votos brancos eram redistribuídos proporcionalmente pelos candidatos da disputa. De um modo que acabava beneficiando quem tivesse mais à frente. Ou seja, depois que a pessoa ganhasse a eleição, os votos brancos eram contabilizados como se fossem dela. Porque significa que se o eleitorado estava percebendo que ela estava ganhando e votou em branco, significa que para ela estava bom o resultado, né? Mas eles aboliram essa noção, então atualmente, para efeito prático, o voto branco e o voto nulo não faz diferença. Okay? Então, sim, só para deixar claro, apesar da abstenção ter sido um pouco maior, o engajamento eleitoral foi maior. Então, dessa vez nós tivemos um diferencial de 11.176.000 votos válidos a mais. E isso é extremamente significativo, porque isso chega a ser maior do que a quantidade de pessoas aptas a votar. Ou seja, as pessoas se comprometeram mais com o processo eleitoral, então se identificam mais com as opções à disposição. Mas vamos agora pegar a questão crucial aqui, os votos em Bolsonaro. Quantos votos foram dados para Jair Bolsonaro por esse contingente eleitoral? Então, veja só, observa aqui que estão em rosa os números relativos à comparação de votos de Bolsonaro com de votos válidos. Ou seja, Bolsonaro recebeu em 2018 49.276.000 e tantos votos. E agora, em 2022, recebeu 51.071.000 e tantos. Ou seja, no processo eleitoral de 2018, Bolsonaro recebeu de votos válidos 46,03%. E desta vez ele recebeu 43,19%. Em termos proporcionais dos votos válidos, Bolsonaro recebeu menos votos atualmente do que na eleição anterior. Em números brutos, recebeu mais. Mas você vai observar que ele teve um total de 1.794.287 votos a mais. Só que se você observar, você vai notar que os eleitores aptos aumentaram em 9 milhões. Antes de prosseguir, só um esclarecimento aqui, que aqui nos votos válidos da diferença, onde tem um 177,0% a mais, é simplesmente porque, como houve um aumento na quantidade de votos válidos, houve um crescimento em relação a 2018 para 2022. Eu coloquei até um pouco mais esmaecido aqui esse verde, que é porque, na verdade, isso aqui não tem uma relação tão direta quanto os outros dados que eu estou comparando. Mas o importante aqui é chamar a atenção que desses votos válidos a mais, Bolsonaro recebeu menos de 20%. Percebe? Dessas mais de 11 milhões de votos a mais que esse processo eleitoral teve por serem votos válidos, desse engajamento maior,
Bolsonaro usufruiu de menos de 20%. E se for comparar, claro, com relação aos eleitores presentes, ele recebeu 28,42% em relação ao acréscimo de eleitores presentes. E se comparar com relação aos eleitores aptos, foi 16%. Ou seja, dos eleitores aptos a votar, Bolsonaro conseguiu captar apenas 16% a mais. Se você presta bem atenção nesses números, você vai notar claramente o enfraquecimento do eleitorado de Bolsonaro. O que ele teve de votos a mais se deve, evidentemente, pelo aumento da quantidade de pessoas aptas a votar, pelo aumento de pessoas que compareceram à votação e, mais importante ainda, pelo aumento de quantidade de votos válidos. Mas esse aumento de votos válidos, menos de 20% foi para ele. Isso significa claramente uma decadência em termos de apoio eleitoral. Eu não comparei aqui, evidentemente, não tem como comparar os números do Lula, porque não vou comparar Lula com Haddad, que não faz o menor sentido. Sim. Mas só para deixar muito claro, basta você observar lá que nas duas eleições em que Lula venceu, ele teve também um contingente de votos a mais, superior a esses casos aqui, nos primeiros turnos também. Mas o que é importante notar aqui é que, às vezes, as pessoas focam muito na questão proporcional, né? Porque teve 43,19% dos votos válidos, ele teve mais antes, então proporcionalmente está mais fraco em termos de eleitorado, mas ele está mais fraco ainda quando você compara o aumento de votos válidos, o aumento do engajamento eleitoral, o que significa que muita gente que foi às urnas agora e que decidiu não anular nem da voto em branco, decidiu se manifestar. E a maioria dessas pessoas que decidiram se manifestar não votaram em Bolsonaro. Fique claro. Dessa quantidade de pessoas a mais que foi votar, menos de 20% votaram em Bolsonaro. Ele está claramente enfraquecido. E isso, o que me impressiona mais é que essa queda não tenha sido maior, né? Não dá para falar em derretimento, assim, que é essa expressão, mas com certeza ele está mais fraco. Agora, a gente convicta que dessa vez ele tem toda a máquina pública à disposição. E nunca nesse país foi tão escancarada o uso de dinheiro público para fins eleitorais, porque afinal o Bolsonaro passou 4 anos de mandato fazendo campanha e gastando dinheiro a rodo fazendo campanha sem parar. E essas medidas eleitoreiras absolutamente inéditas, essa questão de gastos emergenciais, isso é inédito na história de você torrar essa grana toda, e é orçamento secreto, ou seja, usando dinheiro público na sua propaganda, na sua máquina eleitoral, na sua compra, não é nem compra de votos, você pode falar até de roubo de votos praticamente. Ainda assim, com essa máquina toda, Bolsonaro não conseguiu sequer recuperar aquele eleitorado que ele teve em 2018, pelo contrário, ele caiu. Se ele não tivesse todos esses recursos à sua disposição, pode apostar que ele teria caído ainda mais. Bem, o ponto que eu queria colocar, e que eu coloquei aqui no meu vídeo anterior, é que esse resultado surpreendente das urnas de Bolsonaro, que não foi devidamente previsto pelas pesquisas, na realidade ele deu uma explicação muito simples, e essa explicação que eu dei logo seguida do processo eleitoral, e eu arrisquei dizer que isso basicamente foi o voto útil que beneficiou mais o Bolsonaro proporcionalmente do que o próprio Lula. E isso acabou se confirmando posteriormente. Eu disse que ia ter que se confirmar no segundo turno, porque eu estou apostando que no segundo turno o Bolsonaro vai ter basicamente esse mesmo tanto de voto que teve no primeiro, um pouquinho a mais talvez, ou vai ter a mais com certeza, não tem como ter menos, mas vai ter pouco a mais. Se ele teve 43,19%, eu duvido, ele vai ter uns 45% no máximo. A eleição vai ficar provavelmente 55 para 45 para o Lula. Né? E, na verdade, isso já foi confirmado pelas pesquisas de segundo turno que já foram lançadas, mas está confirmando essa tendência. Agora, aquele, entre aspas, erro que as pesquisas cometeram, em parte, sim, eu sempre desconfiei que tivesse uma subestimação do eleitorado de Bolsonaro, não exatamente por causa de falhas metodológicas na pesquisa, mas porque daquele problema eu coloquei lá da questão do censo e da questão especialmente a questão da abstenção, né? Porque com a abstenção afetou principalmente o eleitorado de Lula, e as pesquisas já confirmaram isso, demonstrando que as pessoas que não conseguiram votar, ou pesquisas apontando que a maioria das pessoas que não votaram iriam votar em Lula, então já foi confirmado. Então a minha leitura inicial, instantânea, a princípio até agora está sendo confirmada pelas leituras posteriores. E um fato que eu gostaria de acrescentar
é que boa parte desta recuperação do eleitorado de Bolsonaro de última hora, além da simples questão de voto útil, tem também um outro fator chamado o psicopata de Curitiba. Porque Sérgio Moro rompeu com o governo Bolsonaro, acusando-o de interferir na Polícia Federal, de cometer esse crime de responsabilidade de ingerência para proteger a sua família de criminosos. O Sérgio Moro disse isso. E o Bolsonaro o acusou de ser um sujeito desonesto, querendo passar a perna, querendo barganhar uma vaga no STF. Provavelmente é uma das raras ocasiões onde os dois estão falando a verdade. Só que o Sérgio Moro, como todo patife desprezível, ele não tem um pingo de decência. E como ele viu que ele estava enfraquecendo eleitoralmente, ele não teria nenhuma condição de se recuperar, ele voltou a se aliar ao bolsonarismo. Ele começou a abertamente apoiar o Bolsonaro na reta final da campanha. Nos últimos dias da eleição, praticamente na última semana, ele começou a declarar explicitamente seu apoio a Bolsonaro. E pode apostar que isso fez uma diferença significativa nesse voto útil que migrou o Bolsonaro de última hora. Ele agora está abertamente apoiando Jair Bolsonaro. Então, sim, ficou esclarecida essa problemática, de modo que, apesar de ter tido, sim, alguma falha metodológica nessas pesquisas aí, o grosso foi mesmo mudança de voto útil de última hora, que infelizmente não pode ser capturada pelas pesquisas, porque por algum motivo não teve boca de urna, né? Não sei porquê. Antigamente tinha sempre uma pesquisa bem em cima da eleição, e frequentemente essa pesquisa costumava detectar variações um pouco bruscas na reta final, é normal. E como não teve essa pesquisa, a gente ficou com um vácuo maior no período eleitoral. Se tivesse tido boca de urna, provavelmente a gente veria um levantamento das intenções de votos em Jair Bolsonaro. Eu recomendo, como sempre, os vídeos do canal do TV Coyote, né, do Bruno Oliveira. Ele tem abordado primorosamente essas questões, explica muito bem essas questões estatísticas lá. Então, só para finalizar com este recado aqui, o enfraquecimento eleitoral de Bolsonaro é maior do que sugerem esses dados que nós temos agora, ainda mais levando em conta o uso massivo da máquina pública. Então, assim, e se você presta atenção nos números, você entende que não tem como um governante conseguir ter respaldo popular sem uma melhora no desempenho econômico. Ideologia tem um certo apelo, mas ela não é o fator principal que leva a população a votar. A população, em peso, vota de uma forma pragmática, ao menos, mesmo que seja iludida, mesmo que seja confundindo o que é mais pragmaticamente mais valioso para ela, mas o motor do seu pensamento ainda é pragmático, é salário, é inflação, se vai ter comida na mesa, se vai ter emprego, é isso que preocupa efetivamente. E em todos esses aspectos, o Bolsonaro foi absolutamente desastroso. Então, assim, não é para a gente relaxar, compareça às urnas, incentive as pessoas a comparecer. Se você puder ajudar as pessoas que têm dificuldade de se locomover para votar, ajude para votar em Lula, só para garantir, para a gente nos livrar da pior desgraça que já pisou no Palácio do Planalto. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 11 de outubro de 2022. Muito obrigado por sua atenção.